Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu considero super importante, tipo papo cabeça mesmo. Esse desespero que as pessoas têm em conseguir um corpo perfeito a qualquer custo. Eu sou Denise Carcerone, do portal Fica Informa. Roda a vinheta. Eu já falei lá no site, no Fica Informa, algumas vezes sobre esse assunto que envolve aí essa busca enlouquecida, né, pelo corpo perfeito. Já abordei, inclusive, assuntos que eles são delicados e não são novos, né, que envolve aí distúrbios alimentares, como, por exemplo, bulimia, anorexia, ortorexia nervosa, e que tem relação sempre com a forma como as pessoas enxergam, né, o próprio corpo. Nesses casos eu estou falando de doenças, né? Mas essa busca pelo corpo perfeito muitas vezes envolvem aí pessoas que não apresentam nenhum desses distúrbios, né? Mas que acabam de uma maneira ou de outra prejudicando a sua saúde por causa de atitudes, né? Por causa de decisões que são tomadas em busca aí desse corpo perfeito que supostamente levaria a um estado aí de felicidade, né? Antes de eu começar a explicar o que me levou a gravar esse vídeo agora, o que foi o gatilho que me colocou aqui, eu queria pedir para você que ainda não é assinante do canal para aproveitar para assinar agora e para ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui. O que me motivou a estar aqui falando sobre esse assunto foi o caso conhecido como do Dr. Bumbum, né? Eu vou contextualizar só para você que está perdido conseguir entender do que eu estou falando. Uns dias atrás, né, uns dias antes aí de eu gravar esse vídeo, dia 15 de julho de 2018, uma bancária que vai se submeter a um procedimento estético com um médico conhecido por Dr. Bumbum, no Rio de Janeiro, ela vem a óbito. Esse médico, ele tem quase mais de 1 milhão de seguidores, né, nas redes sociais, e ele tem por hábito ali nas redes publicar os procedimentos, né, cirurgias estéticas que ele faz, mostrando os resultados. E isso atraiu muita atenção das pessoas e trouxe para ele muitos clientes, como essa moça que veio a falecer. Não é a primeira vez que isso acontece. Tô comentando agora porque esse foi realmente o gatilho, foi o que me fez sentar aqui e tá levando esse papo com vocês. Mas isso já aconteceu outras vezes com outros tipos de procedimento, como colocação de, por exemplo, silicone nos seios. Nós já vimos aí problemas causados com lipoaspiração. Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar aí inúmeros casos de pessoas que fizeram procedimentos estéticos e que tiveram a sua saúde muito prejudicada, ou então até chegaram a morrer, como o caso dessa moça. Não estou aqui para julgar esses profissionais, né, que fizeram esses procedimentos, e nem tampouco para julgar as pessoas que buscaram por isso, né, mas para fazer um alerta sobre o que leva as pessoas a procurarem por esse tipo de tratamento e a não observarem algumas coisas que a princípio parecem óbvias, né? Situações que vão colocar de fato essas pessoas em risco. Estou falando aqui de procedimento estético, procedimentos que são médicos, né? Mas eu poderia estar utilizando outros exemplos ligados à minha área, que é a educação física, ligados a uma área que é muito próxima nossa, que é da nutrição, né? Então a gente tem exemplos aí dentro de todas as áreas relacionadas à saúde, mas que tem uma coisa em comum, né? Que é a busca das pessoas por um corpo perfeito, que é a busca das pessoas por esse corpo magro, por essas formas bonitas e que teoricamente trariam, né, para essa pessoa a felicidade. Vamos então entender um pouco como é que isso acontece. Vamos começar então levantando a questão do poder do marketing digital, da capacidade que o marketing digital, né, que quem conhece, quem sabe usar as ferramentas de marketing digital tem para influenciar pessoas, a forma como as pessoas se permitem ser influenciadas por essas técnicas. Pensando assim, eu diria que o problema aí dos doutores bumbum da vida é seu. É você que se permite chegar a esse ponto. É aquilo que passa dentro da sua cabeça, são as suas crenças,
são as coisas que você é bombardeado todos os dias por meio de todas as mídias, mas em especial pelas mídias digitais, que permitem que se chegue a uma situação como essa que eu falei do Dr. Bombom. A gente tem aí várias questões que elas estão relacionadas, né? Mas a principal é a insatisfação das pessoas em relação ao próprio corpo. De maneira geral, se a gente for perguntar aí para as pessoas, perguntar para os amigos, as pessoas sempre têm alguma coisa que elas não gostam, né, no próprio corpo. Pode ser o cabelo, pode ser ali o nariz, uma gordurinha embaixo do braço, ela pode ver os pneuzinhos. Eu vou dizer pra você que eu também não tô satisfeita com o meu corpo, eu também tô buscando, aí já fui muito magra, engordei bastante e hoje tô querendo emagrecer de novo, entrar em forma. Então, isso vai acontecer com qualquer um, pode acontecer com qualquer um. Acontece de verdade com a maioria das pessoas, de ter alguma coisa ali que se incomoda. Você vai pegar a mulher mais que você considera e mais bonita, o homem que você considera mais bonito, e se você perguntar para ele vai apontar alguma coisa que, se ele pudesse, ele mudaria. A diferença entre essas pessoas que pensam ali, né, em alguma coisa que incomoda e que poderiam mudar, e daquelas que buscam desesperadamente por essa mudança, tá numa questão relacionada ao sofrimento. Quando essa insatisfação com o corpo, ela gera algum tipo de sofrimento para aquela pessoa, e não cabe a gente aqui julgar se ela tem razão, se não tem. Não é essa a questão. A questão é que, de fato, algumas pessoas sofrem por causa dessas coisas que trazem insatisfação para elas em relação ao corpo. Quando isso acontece, quando existe esse sofrimento, o que essas pessoas precisam fazer é buscar por ajuda profissional. Nada que traga sofrimento para a sua vida pode ser considerado como normal. E muitas vezes não está ao alcance das mãos da gente resolver esse problema. Como é que eu posso chegar aqui para você e dizer assim: olha, é uma bobagem aí que você está se achando gorda, né? É uma bobagem que você acha que você precisa emagrecer. Imagina, esse pneuzinho, que pneuzinho? Eu não tô vendo nenhum pneuzinho. Eu não tô vendo. Mas você pode se olhar no espelho e enxergar aquilo, e isso trazer algum tipo de sofrimento. E quando traz esse sofrimento, quando esse sofrimento ele é o suficiente para cegar as atitudes da gente, para cegar as decisões que a gente vai tomar, é porque chegou a hora de procurar a ajuda de um profissional, de um terapeuta, que vai ajudar melhor você a lidar com essas questões do corpo e a tomar as melhores decisões. É nessa hora que se fica cego, que pode acontecer o que aconteceu nesse caso aí que me trouxe até aqui para falar com vocês, o Dr. Bumbum, dessa bancária que vai buscar uma solução ali para um problema, para alguma coisa que ela queria melhorar no corpo dela, e que naquele momento busca, né, na internet, vê ali um médico de verdade, não era um leigo, né, que tá mostrando os resultados e tá falando, tem um poder de persuasão muito grande. Isso vem ao encontro, ela vê naquilo a solução para a dor dela, vai em busca, ao ponto de chegar num local que não é um hospital, não é uma clínica, tá? É um edifício residencial. E achar que tá tudo normal, né? Não olhar aquilo e falar: epa, peraí, tudo bem, eu acreditei naquilo que esse cara falou, mas isso aqui, essa situação não é uma situação normal. Essa situação vai me colocar em risco. Quando você se vê numa situação semelhante a essa, talvez nem tão grave, talvez nem tão óbvia, mas alguma coisa que acende ali aquela luzinha falando: opa, isso aqui não é normal, né? Isso aqui pode me trazer algum prejuízo. Então tá na hora de parar. Então tá na hora de questionar o que você tá fazendo. Então tá na hora de você chegar para aquela sua amiga que vai cometer uma loucura e que tá ficando cega por toda essa dor que ela tá sentindo em relação ao corpo, né? Em relação às mudanças que ela quer, e falar: peraí, olha só o que você tá fazendo. Veja os riscos que você pode correr. Vale a pena lembrar que existem profissionais bons e ruins em qualquer área. E eu não estou falando só da área da saúde, não.
em qualquer área. A gente vê por aí, sei lá, pontes que desabam por causa de um cálculo que foi feito errado por um engenheiro. Mas quando a gente se depara com isso, como é que a gente pode discernir, né? Será que esse profissional é bom ou será que ele é ruim? Como é que eu descubro isso? Investigando. Toda vez que a gente for contratar isso vale para qualquer tipo de serviço, para qualquer profissional, a gente precisa ter não só boas indicações, né? Boas indicações de pessoas conhecidas, isso claro que é sempre válido, né? Mas você precisa ir lá e dar uma olhada, ver se o que o cara está dizendo que ele faz é realmente assim. Ver se o que o cara está dizendo que ele faz é ético, é legal. Se não tem nenhum procedimento, nenhuma coisa esquisita ali. Eu tô falando isso de profissionais, mas, por exemplo, na minha área, na educação física, a gente vê aí, já viu algum tempo atrás, pessoas que nem eram profissionais da área, né, atuando como se fossem, né, e que poderiam ter trazido problemas seríssimos para a saúde daquelas pessoas que estavam acreditando neles. Quando você está lidando com uma pessoa que não é um profissional daquela área, mas está se passando por você deve fazer uma denúncia no conselho, né? No conselho regional relacionado àquela profissão. As profissões que elas são regulamentadas, elas têm os seus conselhos de medicina, é o Conselho Regional de Medicina, que é o CRM, de Educação Física, que é o meu conselho, é o CREF, né? Conselho Regional de Educação Física, e por aí vai. Isso também vale, essas denúncias também são válidas quando você se depara com um profissional que ele age de forma antiética, que ele faz alguma coisa que ele não pode fazer. A função primordial dos conselhos é proteger a população dos maus profissionais, dos falsos profissionais. Eu vou voltar agora então a essa questão da busca, né, por um corpo perfeito, e vou pontuar algumas coisas que você precisa observar na hora que você for buscar uma ajuda profissional, uma solução para isso que pode estar te incomodando, né, aí no seu corpo. Então vamos lá. Não existe resultado milagroso. Quanto mais rápido te prometerem esse resultado, você pode ter certeza que o risco ele vai ser maior. O nosso corpo, ele funciona ali, ele tem um ritmo, né, de funcionamento. A biologia humana, né, a fisiologia, ela tem um ritmo, ela demora um determinado período de tempo para se adaptar às mudanças e para reagir também a essas mudanças. Então, quando essas mudanças acontecem de forma muito rápida, não é que não pode acontecer. Você pode conseguir, por exemplo, emagrecer muito rápido, mas a que custo? Qual que é o risco que está envolvido em relação a isso? Será que vale a pena correr esse risco? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. Se a insatisfação com o teu corpo te faz sofrer, você precisa procurar um terapeuta, isso eu já falei. Busca uma pessoa, um profissional com que você possa conversar, com que você possa se abrir. Não é uma coisa para você conversar com o coleguinha, né? Conversar com a amiga. É uma coisa para ser tratada por um profissional mesmo, que vai conseguir fazer com que você se compreenda melhor do porquê que isso te leva a um sofrimento, e também trazer algumas formas de você tentar amenizar isso até solucionar. Tenha em mente que para você emagrecer com saúde, você vai precisar dali de pelo menos o mesmo tempo que você levou para engordar. A gente tem aí estudos que mostram que por exemplo, que a combinação entre exercício e dieta, ela vai ser mais eficaz no emagrecimento do que você fazer só exercício ou do que você fazer só dieta. Mas existe também um tempo, né, para que isso aconteça, um tempo de adaptação, como eu falei, do seu corpo. Então se sabe também através dessas pesquisas que pessoas que emagrecem muito rápido, independente do método que foi usado, elas vão ter uma tendência a ganhar, ter um reganho desse peso muito rápido também, né? Sem contar os riscos para a saúde que estão envolvidos, né, nesse emagrecimento rápido. Um valor estimado aí nas pesquisas e que te coloca dentro de um patamar, além de saudável, seguro, é você pensar em até 500 gramas aí por semana, né? Mais do que isso, que vai dar aproximadamente 2 quilos por mês. Mais do que isso,
A gente sabe por meio das pesquisas que você começa a colocar o seu corpo em risco e que a chance de ganhar peso ela aumenta, né, de ter o reganho daquele peso. Em relação às cirurgias, não existe cirurgia sem risco. O risco ele pode ser baixo, né, muito baixo, ele pode ser muito alto, mas o risco sempre vai existir para qualquer procedimento cirúrgico. Toda vez que a gente vai se submeter a um procedimento cirúrgico, uma coisa que a gente precisa avaliar, né, isso cabe a nós, é o quão disposto nós estamos de correr aquele risco. É claro que existem cirurgias que não tem jeito, que você precisa fazer e que o risco pode até ser alto, mas o risco que você está correndo em função daquele problema, ele é tão mais alto que passa a valer a pena você fazer a cirurgia. Mas o contrário também é verdade. Existem cirurgias que podem ser até recomendadas para solucionar um problema. Muitas vezes esse problema ele tem relação aí com a estética, e que existe um risco também. Ele pode ser mínimo, mas o que a gente tem que pesar é o quão disposto a gente está em correr esse risco em relação ao resultado que a gente vai obter com essa cirurgia. Outra coisa é que não existe remédio, não existe medicamento sem contraindicação. Mas por que eu estou falando isso? Porque existem aí inúmeros remédios, inúmeros medicamentos que podem auxiliar a pessoa a emagrecer, podem auxiliar a perder peso. E são medicamentos que trazem consequências muito sérias, que eles podem trazer problemas muito graves, que só devem ser usados primeiro, quando eles são prescritos por médico, tá? E mesmo ele sendo prescrito pelo médico, você precisa conversar com o seu médico e saber se realmente você precisa tomar aquilo, se realmente é necessário, se não há uma outra solução, né, para o teu problema. Então pensa nisso antes de tomar esse tipo de decisão. Se for uma recomendação médica, conversa com ele, vê se é realmente necessário. Descubra quais são as consequências. Pensando da minha área, não existe exercício proibido. Isso eu já cansei de falar. Existem pessoas que não podem fazer determinados exercícios. Agora, como saber, né? Como descobrir isso? Você precisa da ajuda de um profissional. É claro que muitas vezes você vem com uma indicação, né? Com uma recomendação de um médico, porque você fez algum tipo de exame, porque você sente ali uma dor na coluna, uma dor no joelho, e vem com esse diagnóstico do médico, mas você precisa de um profissional de educação física que vai olhar para aquilo e falar, bom, para esse problema aqui que você tem, tais exercícios, eles não são recomendados para você, eles são proibidos para você, o que não significa que eles sejam também proibidos para outras pessoas que até tenham problema naquela mesma articulação. Por exemplo, quem tem problema, vamos colocar assim, na coluna, depende de onde é o problema, depende de qual é o tipo de problema, para a gente dizer qual que é o exercício que aquela pessoa pode ou não pode fazer. Não dá para sair por aí generalizando. Então também presta atenção que você precisa de um profissional para poder avaliar que tipo de exercício que você pode fazer ou que você deveria evitar. Outra questão relacionada aí ao corpo, né, a perda de peso, são as dietas. As dietas restritivas, aquelas que cortam algum tipo de alimento, por exemplo, dietas que cortam carboidrato, elas funcionam? Claro que elas funcionam. Tem um monte de relatos, você tem até estudos que mostram isso, mas a questão não é se funciona, é a que custo isso. Qualquer coisa que você tirar, que você utilize na sua alimentação e que você retire, vai trazer alguma consequência, né? Essa consequência pode ser aí, sim, a perda de peso, mas a que custo? Então, dietas restritivas funcionam, mas será que elas, além de funcionar, não estão trazendo algum tipo de prejuízo para a sua saúde? Isso, quem pode responder é um nutricionista. Então não vai atrás aí do que o teu coleguinha disse, do que você viu nas redes sociais, que a dieta XPTO deu resultado, porque ela pode sim dar resultado, mas quais são as consequências? Será que esse tipo de dieta traz alguma sobrecarga, por exemplo, para o teu fígado? Será que esse tipo de dieta traz alguma sobrecarga para o teu rim? O que pode acontecer? Será que você vai ficar com algum déficit de algum tipo de nutriente fazendo essa dieta? Então, nesse caso,
se você vai partir para essa, que eu realmente recomendo, né, que você, para emagrecer, faça aí uma associação entre exercício e alimentação, mas busca um nutricionista para te dar a orientação correta. Entrando agora em outra área, que é a área do marketing, né, especificamente do marketing digital, e que foi o que me trouxe aqui por causa de tudo isso que aconteceu aí com essa história do Dr. Bumbum, né, dele ter milhares de seguidores e isso levar as pessoas ali para uma situação que não era legal, né? Existem técnicas de marketing digital que vão fazer você acreditar ou não naquilo que as pessoas estão falando, né? E essas técnicas, elas não são ruins. Ruins são as pessoas, né? Essas técnicas, elas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Isso vai depender das questões éticas, né? Isso vai depender de cada um, vai depender da pessoa que está ali na frente daquela câmera, escrevendo aquele texto, do quanto que isso vai pesar na consciência dela, de estar levando para você uma informação que ela realmente não vai trazer nenhum prejuízo, ou uma informação que ela pode realmente te prejudicar, mas tudo bem, porque o que importa aí é que eu vou estar ganhando dinheiro com isso. Tá? Então existe uma linha ali tênue e a culpa não é dessas técnicas de marketing digital, a culpa são das pessoas, de quem tá aqui desse lado como eu falando para você e de você que tá aí do outro lado, se vai acreditar ou não naquilo que eu estou dizendo. E por fim, desconfie de qualquer situação estranha que envolva aquele profissional. Um profissional sério, tá? Um profissional ético, ele não vai se incomodar se você fizer 1000 perguntas sobre aquele procedimento, né? Sobre aquilo que ele está recomendando. Pelo contrário, ele vai ter um enorme prazer em poder explicar para você de uma forma que você tenha condições de entender sobre o que ele vai fazer. Um profissional que você faz um questionamento e que ele age na defensiva e que já fala, olha, se você quer fazer com outra pessoa, então vai e faz. Olha, se você não quer acreditar no que eu tô falando, não acredita, isso é um problema seu, você que vai continuar gordo e feio, tá? Isso não é a postura de um profissional ético. Por fim, eu queria pedir para você deixar aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre o assunto, para que a gente possa continuar discutindo aí sobre esse assunto que é super importante, que envolve todas essas questões relacionadas à insatisfação com o corpo e como é que o marketing digital, né, pode ter essa capacidade de influenciar pessoas, né? Se você ainda não é assinante do canal, aproveita para assinar agora, para ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui. Vou deixar aí em cima um vídeo como dica para você continuar assistindo. E se gostou desse vídeo aqui, deixa um joinha aí embaixo que isso ajuda no crescimento do canal. Te vejo por aí. Um abraço e até a próxima!